Mestre. Hoje a gente vai discutir sobre as ferramentas diagnósticas, né, sobre as novas definições e sobre o manejo dos pacientes com insuficiência respiratória aguda, principalmente síndrome do desconforto respiratório agudo, que é o espectro, né, mais grave da... A nossa discussão hoje é sobre diagnóstico, né, como fazer o diagnóstico, quais são os critérios para definir a síndrome do desconforto respiratório agudo, ou a SARA, e como manejar essa entidade baseado nas definições novas que foram publicadas e nos guidelines, nas diretrizes que foram publicadas nos últimos meses aí. Então, é uma atualização, um update. A insuficiência respiratória aguda, se você pensar, ela é a principal insuficiência ou disfunção orgânica que a gente encontra num paciente internado na unidade de terapia intensiva. Dependendo do tipo de insuficiência respiratória aguda, ela pode ter taxas de mortalidade até de 50%, 60%. Se você considerar, por exemplo, insuficiência respiratória aguda só o fato do paciente precisar ser colocado em ventilação mecânica ou pelo menos em suporte ventilatório não invasivo, isso nas UTIs brasileiras já configura um risco de morte de 30% a 40% para os pacientes. E é interessante entender, então, que dentro da insuficiência respiratória a gente tem o perfil da insuficiência respiratória hipoxêmica, e dentro da insuficiência respiratória hipoxêmica, o perfil mais grave dessa disfunção é a síndrome do desconforto respiratório do adulto, né, o agudo. Ela foi descrita por esse autor, que vocês estão vendo aí, o David Ashbaugh, em 1970, e a SARA era muito conhecida na época como o pulmão do choque, ou qualquer condição que pudesse gerar um evento catastrófico do ponto de vista pulmonar, fosse essa condição de origem direta no pulmão ou mesmo uma condição que acontecesse um insulto, uma injúria que acontecesse num órgão à distância. Então, circulação extracorpórea, pancreatite, queimadura, né, são todos causas, a gente vai ver daqui a pouquinho, desse tipo de insuficiência respiratória, da síndrome do desconforto respiratório agudo, e a característica principal é exatamente a presença destes infiltrados alveolares bilaterais que os pacientes apresentam durante essa evolução. Quando a gente fala de etiologia, nós podemos ter, né, desde como eu mencionei, uma agressão pulmonar direta, e o exemplo mais típico é uma infecção, uma pneumonia grave, bilateral, né, com acometimento difuso, ou inalação de gás tóxico, afogamento, contusão pulmonar, ou ainda lesões indiretas, né? Então, a própria sepse, não a sepse pulmonar, porque aí seria uma lesão direta, mas a sepse abdominal, uma infecção de partes moles, né, ou de tecido celular subcutâneo, de pele e tal, que pudesse levar a um acometimento fisiopatológico do pulmão, gerando esse grau de insuficiência respiratória, gerando a síndrome do desconforto respiratório, também poderia ser uma causa. Assim como o politrauma, o excesso de transfusão, que é algo que a gente faz menos, né, atualmente na unidade de terapia intensiva, por exemplo, mas no trauma ainda se utiliza bastante, claro, e é necessário o protocolo de transfusão maciça, por exemplo, e isso pode se associar a uma lesão pulmonar, a uma ativação, a um gatilho pulmonar, onde você tem uma série de processos fisiopatológicos que afetam essa integridade da membrana alvéolo-capilar. Você pode ter edema, fibrose intersticial, né, acúmulo de células inflamatórias nessa unidade alveolar e, consequentemente, uma inflamação grave no pulmão. Como eu mencionei, a pancreatite aguda, a circulação extracorpórea, a queimadura, tudo pode ser queimadura sem lesão direta, né? Só a queimadura, só a resposta inflamatória sistêmica que esse tipo de agressão pode causar já podem gerar síndrome do desconforto respiratório agudo. Quando se imaginava esse grau de insuficiência respiratória da síndrome do desconforto, sempre se pensou que, quando a gente não avaliava esses pacientes por tomografia, tratava-se de uma lesão homogênea. Então, vejam aqui que, nesse paciente, parece que nós temos infiltrados difusos e homogêneos. Hoje, a gente sabe que a lesão da síndrome do desconforto respiratório agudo é uma lesão pulmonar heterogênea. Ela tem um comprometimento mais significativo com colapso das áreas chamadas ventilatório dependentes, ou das áreas
basais e posteriores do parênquima pulmonar. E isso, em parte, justifica algo que a gente vai discutir mais para frente, que é a adoção, por exemplo, de você manusear o paciente através de emborcá-lo, né, de colocá-lo em posição prona, para que, colocando esse paciente em posição prona, você consiga liberar essas áreas colapsadas das regiões basais e posteriores do pulmão e, consequentemente, você tenha uma melhor relação ventilação-perfusão, melhor distribuição da relação ventilação-perfusão. Do jeito que vocês estão vendo aqui, essa lesão heterogênea, eu tenho áreas, principalmente anteriores e apicais, que estão muito ventiladas, né, até com tendência à hiperventilação ou à hiperdistensão, e eu tenho essas áreas posteriores que estão colapsadas. Então, parte do processo fisiopatológico que tem sido discutido dessa condição, desse tipo de insuficiência respiratória, é a heterogeneidade da ventilação-perfusão no parênquima pulmonar desses pacientes com síndrome do desconforto respiratório, com esse tipo de insuficiência respiratória hipoxêmica, com esse grau de insuficiência respiratória hipoxêmica. Então, vejam que eu tenho áreas aqui, quando você olha na patologia, eu tenho áreas de alvéolos hiperventilados ou hiperdistendidos, junto com áreas de colapso, que seriam exatamente essas áreas basais e mais posteriores na maior parte dos pacientes. Então, uma das ideias do tratamento e da discussão que a gente vai ter mais para frente é como nós podemos usar as estratégias ventilatórias para homogeneizar melhor essa relação ventilação-perfusão que o nosso paciente tem. Ou seja, o que é que eu quero? Eu quero distribuir adequadamente o meu volume corrente, de tal maneira que ele não fique só nessa área que está hiperdistendida aqui, não fique só ventilando o que a gente chama de baby lung, ou pulmão do bebê. Eu quero abrir essas unidades alveolares que estão colapsadas nas regiões basais e posteriores e, consequentemente, distribuir melhor o meu fluxo de ar por todo o parênquima pulmonar. Então, já adiantando um pouco do tratamento, né, quando a gente fala da ventilação protetora,